Fico nessa dúvida também comigo, acho que tem. É uma resposta que eu fico querendo me dar, mas também não sei qual é. Sei que tem um fogo que pulsa. E essa coisa do tipo. Vão sendo algumas descobertas na vida, né? Essa coisa do tipo, ah, sou artista, vou criar. Isso foi uma das coisas que eu descobri adolescente. Então, fico na dúvida se vai ser pra sempre, se eu vou envelhecer fazendo isso, fazendo performance. Mas eu não sei o que é, mas eu sei que tem um fogo, uma espécie de um fogo que me puxa pra criação. Eu fico imaginando que pela experiência aqui das performances medíocres ano passado, né? Exercício para performances medíocres, que eu considero que é um trabalho. Eu fico feliz de ter feito ele aqui, especialmente na Rua das Gaivotas. E aí, sucesso de público, é um nome que chama atenção, daí eu acho que é uma perspectiva nova para Portugal também, de como trabalhar o humor, um humor interseccional. E aí eu fico imaginando que foi por isso, assim. E depois por toda uma parceria com o Pedro também, e acho que quem bolou esse bolo doido. E fiquei pensando numa coisa que é assim. Talvez eu seja uma artista que tenha uma interpretação um pouco literal sobre as coisas. Isso me interessa. Algumas outras, enfim, outros olhares vão dizer, putz, é literal. E também é uma das vias de linguagem. E daí eu recebo essa proposta que se chama artista do bairro. Artista no bairro. E aí isso já começa a mexer com a coisa do tipo, o como trazer o bairro pra dentro, minimamente, assim. Porque eu não acho que também seja uma. Não acho que necessariamente vai ser a arte que vai mudar a cidade, e sim talvez o contrário, assim. Cidade que tem que. Mas aí fica com esse desafio da artista no bairro, a Maria do bairro, tipo, brincar de ser bairro e também não aproveitar as instituições que são minhas parceiras, né? A residência que eu tenho na Cão Solteiro, a residência que eu tenho aqui nas Gaivotas e 3 dias de apresentação. Mas pra mim tá sendo muito mais do que isso, a ideia do tipo, a primeira vez que eu não tô na busca de fazer um espetáculo, assim, tipo, as inquietações são outras nesse momento. Primeiro que eu acho que eu criei um tema perigoso. Veio isso, do tipo, vou trabalhar a pobreza. Os exercícios para um teatro pobre. Fui lá lembrar do Grotowski. E daí assumi que o nome do festival é Precárias. Um pouco inspirada na minha história. Então, é quase que um festival de Tita Maravilha com vida. E aí, pronto, eu já sabia que eu queria convidar 3 pessoas, mais ou menos o que foi com a Era Já Já ano passado, que ela abria com um exercício de 15 minutos antes do meu espetáculo. Eu já sabia que era uma curadoria queer, uma curadoria trans, não binária. Mas enfim, basicamente pessoas que eu admiro muito e com o mínimo de financiamento que eu tive eu consegui acionar essas pessoas. Então vou ter comigo a Keila Brasil, que é uma artista incrível, ela não só artista de rua, uma artista geral, uma artista tudo de bom. Mas aí me veio muito essa ideia também de como ocupar o bairro e daí de chamar ela para apresentar aqui na praça o número de fogo que ela faz na rua. A Lava, que é uma gatinha que tem um projeto que se chama Arcana. Ela não é do Porto, mas ela é lá de cima. E conheci o trabalho dela nos Maus Hábitos, quando fui tocar lá, com a Cigarra, com o projeto Tripas Coração. E depois grandes amigas que são a Zaya e Yuni, que normalmente têm performado no Damas, nas Damas. Então também trazer elas da festa um pouco pra cá. Então, tipo, a coisa foi se moldando um pouco nesse sentido de como ocupar esse espaço, aproveitando também o que eu já tinha feito aqui numa curadoria do Silly Season, de ocupar a casa de banho. Então, eu vou estar ocupando a sala principal e as artistas convidadas estão em outros espaços. Então, teremos a apresentação na casa de banho, na praça e no foyer. Então, também a coisa foi compondo junto, assim. Mas basicamente pensar que essas pessoas que eu convido são referências para mim, são referências e elas estão vivas, compartilhando o mesmo espaço que eu. Talvez é isso, e de pensar, eu escrevi isso na sinopse, assim, do projeto, que é de talvez ir propondo esse olhar também para outros lugares, do tipo,
para entender a diversidade e a quantidade de gente que está fazendo na cena de Lisboa. E aí o grande desafio. De onde que isso vem? Vou dar um briefing rápido. O que acontece é que quando rolou esse convite ano passado para Artistas do Bairro, eu tinha outro projeto que ele ficou guardadinho agora guardadinho na gaveta, que se chama Stand Up Tragedy, onde eu iria trabalhar com esses conceitos um pouco objetivos de stand-up, uma reestruturação do stand-up, que eu acho que é algo que eu já estou fazendo nas minhas performances, de repensar o humor através da palavra. E a tragédia. Pronto, eu ia lá nos clássicos. O que acontece é que Pronto, foi a primeira vez também que eu fui meio sozinha, tive ajuda de algumas pessoas, ajuda do Self Mistake, para me inscrever tanto na Gulbenkian quanto na GDA. E aí eu não consegui ter esses apoios. E aí, pronto, precisava de dinheiro para fazer aquele espetáculo. E eu ia aproveitar a Artista no Bairro para criar. Guardei na gaveta. E pronto, foi um pouco objetivo também na coisa do vou trabalhar aqui a precariedade e a pobreza. Não tenho por onde correr. Então me veio coisas essencialmente, que me batem essencialmente na arte, assim, e coisas que eu vou entendendo que para mim são rigorosas. Evitar desperdício. Chega de usar dinheiro. Pronto, aí lá vem Grotowski também, trazendo o essencial. O essencial que agora no processo contemporâneo, eu me pensando enquanto uma artista trans, uma artista marginal também, não são as mesmas necessidades de Grotowski e sua companhia. Tô falando do tipo, meu mínimo significa uma cervejinha na mesa. Todo mundo já sabe, gosto de tomar uma cerveja quando faço performance. Uma bacia, elementos que eu vou comprar ali na loja. 30 euros de material, pronto, é isso. Isso é o meu primeiro, evitar desperdício. Os exercícios, eles começam todos na rua e trazem a rua para dentro da apresentação. Então tem toda uma ideia de trazer... Pronto. Também não consigo falar muito porque para mim tem algumas propostas muito visuais, assim. E outra ideia que me veio muito forte é trabalhar os processos dos 3 R's. De reciclar, repensar, reutilizar. Quase no sistema de que... Eu criei esse festival um pouco também para facilitar a minha vida enquanto criadora, de não querer criar um espetáculo novo agora. Poder brincar também de arte, assim. Aproveitar esse espaço como um espaço sério de trabalho, ao mesmo tempo que eu não preciso me levar tão a sério. Já criei muita coisa, então agora, uma das brincadeiras que também, enfim, acho que tem um truque aí, facilita a minha vida eu tenho materiais que eu não consegui chegar a fundo neles, porque o tempo de trabalho normalmente é pouco, o tempo de criação é pouco, e normalmente o que eu entendo em Portugal é que as pessoas querem muita coisa inédita, então essa criação o tempo todo. O que eu vou fazer agora, nesse processo, por exemplo, da putinha submissa em processos de reciclagem, eu volto em espetáculos antigos e vou refazer cenas que eu acho que elas são as chaves dos espetáculos antigos, que elas têm força. Eu me lembro como elas foram recebidas pelo público. E agora eu vou ter a oportunidade de refazê-las e pronto. Talvez esse seja um processo que também vai durar por muito tempo. Porque daí esse material, tipo, retransformar, repensar, reciclar esse material. Pronto, algumas mudanças, provavelmente aí toda essa textura stand-up comedy. Isso a putinha submissa em processo de reciclagem. O exercício para um teatro pobre. Ou carta para Grotowski. Pronto, voltei a reacessar o Em Busca de um Teatro Pobre. Tô ali bem focada no prefácio que o Peter Brook escreveu. Que é ele, porque daí é esse olhar de fora de como nesse encontro das duas companhias ele vai pensar o essencial. E aí, pra mim, esse é um exercício muito especial porque eu volto em algo muito simples, que é um exercício de treinamento de atriz. Ele não é um espetáculo. Então as pessoas vão ver uma atriz treinando, trabalhando o corpo para gerar energia e presença. Que eu acho que é o que, se fosse para escolher uma palavra, eu trabalho com presença. E o outro exercício é um DJ set, com as minhas referências. Meu primeiro DJ set em Portugal, muito mais uma grande brincadeira, trazendo as minhas referências e tentando acessar toda uma, enfim, toda uma pesquisa que vai me ajudar a pensar como foi me identificar enquanto uma queer pobre no Brasil. Então pensar a pobreza a partir desse recorte
da criação musical, que às vezes é uma música que não tem aquele acabamento e é isso. A falta de acabamento aqui será vista como sofisticação. Tripas Coração tá adelante. É, é muito doido porque, primeiro que é pensar que é um projeto que foi criado em Portugal por essas manas brasileiras, né? Tipo, o meu encontro com a Agatha é muito especial. Com a Agatha, que é a cigarra. E o que aconteceu é que nesse momento estamos colhendo frutos. Isso é gostoso, é basicamente abençoado. Estamos aproveitando esse momento para trabalhar muito, pensar muito, também projetar o futuro, porque ainda não chegou ao fim. Mas é isso, depois de lançar o álbum, a gente fez vários shows. A nossa ideia também tem sido sair um pouco de Portugal e experimentar. Então, enfim, já fomos para Suécia, já fomos para Berlim, já fomos para conhecer Paris, com o meu trabalho musical. Então tem sido bem especial e potente. E fico pensando que agora tem sido a base, assim, de trabalho. E essa coisa de pensar proletariado da arte, né? Tipo, de como deixar o meu corpo pronto. Não, o meu corpo, minhas subjetividades prontas para ser instrumento. Isso é uma coisa que sempre me confundiu e talvez uma das minhas grandes dúvidas é se eu quero ser intérprete. Eu gosto do trabalho, gosto muito, adoro ser dirigida, que é uma coisa que provavelmente, não sei. Eu sei que é uma coisa difícil, é difícil ser dirigida, tá ali pronta para o olhar do outro, que sabe exatamente o que quer. Isso para mim nunca foi um problema, eu adoro tipo os comandos. Ao mesmo tempo que versus criadora. E agora com o projeto com as três irmãs, que estreia ano que vem, pela Bolsa Amélia Recolasso. Minha primeira direção de outras pessoas. Então também daqui a pouco outro grande exercício do tipo como dirigir mesmo, como comandar, ou enfim, como repassar esse meu olhar. Absolutamente desafiador, mas eu sei que eu tenho uma coisa nas mãos que é algo que eu também plantei e que agora vai ser uma replantagem, como vou tentar colher, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que me bate que é eu agora estou suavizando dentro do processo em Portugal, imaginando que eu estou fazendo 4 anos de Portugal agora. 3 anos trabalhando só com arte. Antes eu ainda fazia restauração e performance, então agora eu consigo estar focado nos trabalhos de intérprete, nos trabalhos de criação, com Tripas Coração. Tô com menos expectativa pra mim mesma, do tipo, tenho que criar isso, tem que ser genial, tem que ser a melhor peça da minha vida, tem que ser lindíssima. Ao mesmo tempo que, é isso, o festival agora, ele é quase um início para isso, como voltar a ser brincante dentro da arte, não necessariamente. Eu não sei se essa peça vai vender depois. Eu ainda não consegui vender nada em Portugal, tô sempre em criação. Tenho conseguido sobreviver minimamente, com uma dignidade ok. Tô trabalhando, tô feliz, tô alimentada. Quero vender espetáculo, adoraria rodar. Ainda não rolou. Expectativas menores, quero fazer uma coisa que também seja para mim. Então essa é a dúvida, assim. Então, primeiro que eu fico super feliz com a oportunidade com as pessoas que eu tô trabalhando, é uma equipe foda. E aí eu tenho uma suspeitinha de que vai ser bem chique. Bem chique. Sempre foi. Vou ser bem poeta agora. Não nascemos ontem, nem anteontem. Somos do início de todos os tempos. Formamos a história do mundo. Ao mesmo tempo que a história nos negou, a história da arte nos negou. E nunca pudemos ser linha de frente. Então agora quando eu digo que arte travesti is urgent, primeiro, travesti não se traduz. You don't translate Brasil.
E aí todas essas camadas vão se formando. Ser travesti brasileira num contexto anticolonial, por exemplo, é urgente. Eu termino a minha mini biografia dizendo que eu sou uma artista urgente para a cena de Lisboa. Putz, que pretensiosa. Ao mesmo tempo que é de entender a importância de caminhar sobre os lugares. Então, eu sou feliz por existir agora em Portugal e eu sei das mudanças que estão sendo feitas, ou pelo menos das urgências por onde o olhar tem que recortar. Então, não só arte travesti, enfim, arte marginal, arte preta is urgent, arte gorda is urgent, arte anticapacitista is urgent. Mas é isso, eu enquanto travesti é uma coisa do reconheçam. Reconheçam. Tita, muito obrigado. Obrigado a você. Putz.